Entreguei o caderno e escrevi para Ana: ela me usou para te sabotar. Ana ficou chocada ao saber que minha mãe estava manipulando tudo. Inacreditável! Este foi o post da minha irmã Sofia. Eu ainda me lembro do dia em que Sofia chegou. Era uma tarde quente, o tipo de calor que faz o ar parecer pesado, grudando na pele. Eu estava no meu quarto, espalhando livros e cadernos na escrivaninha, revisando anotações para uma prova de matemática que valia metade da minha nota no semestre. Aos 16 anos eu vivia para aqueles momentos, o silêncio do estudo, a sensação de estar construindo algo só meu. Minha mãe, Laura, sempre dizia que eu era obcecada com os estudos, mas para mim era mais que isso. Cada nota alta, cada elogio dos professores era uma prova de que eu podia ser mais do que a bagunça que nossa casa tinha se tornado desde que meu pai se foi, quando eu tinha 10 anos. Laura estava diferente naquele dia. Ela entrou no meu quarto sem bater, com um sorriso forçado que não combinava com os olhos inquietos. Ana, desce, tem alguém que você precisa conhecer. Eu desci as escadas devagar, com aquele aperto no peito que aparece quando você sabe que algo está prestes a mudar. Lá embaixo, no sofá da sala, estava Sofia, cabelos castanhos desgrenhados, uma mochila velha no colo e um olhar que parecia atravessar as paredes. Ela tinha 15 anos, um ano a menos que eu, e vinha de um abrigo. Minha mãe explicou, com aquela voz que ela usava para parecer calma, que Sofia seria nossa nova família. Ela precisa de nós, Ana. Seja gentil. Gentil? Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça nos dias seguintes, enquanto eu tentava entender o que Sofia trazia com ela. No começo, achei que talvez fosse timidez. Ela mal falava, respondia com monossílabos e passava horas trancada no quarto que Laura preparou para ela. Mas então, as coisas começaram a mudar. Pequenos sinais no início. Meu caderno de anotações, aquele onde eu escrevia tudo com canetas coloridas, apareceu com as páginas rasgadas. Deve ter sido o vento, Laura disse, mesmo com a janela fechada. Depois, meu troféu de melhor aluna do colégio, que eu guardava com orgulho na estante, foi encontrado no chão, com a base quebrada. Sofia estava na sala quando eu perguntei o que aconteceu. Ela apenas deu os ombros com um meio sorriso que me fez sentir um frio na espinha. Eu queria acreditar que era só uma fase, que talvez Sofia tivesse machucada por dentro, tentando se ajustar a uma casa nova, a uma família que não conhecia. Tentei conversar com ela, oferecer ajuda com os estudos, até sugeri que fôssemos ao cinema juntas. Mas cada tentativa era como jogar uma pedra num lago seco. Não havia resposta, só silêncio e às vezes algo pior. Uma noite, preparei um suco para mim mesma, distraída pensando na prova de física do dia seguinte. Tomei um gole e senti um gosto estranho, amargo. Corri para o banheiro com o estômago revirando, e quando olhei a jarra, havia um frasco vazio de produto de limpeza ao lado da pia. Sofia estava na cozinha, lavando uma colher com o mesmo olhar vazio. Foi sem querer, ela disse, antes que eu pudesse perguntar. Laura apareceu logo depois, com aquele tom que eu já conhecia tão bem. Ana, para de exagerar. Ela não faria isso de propósito. Você deve ter se confundido. Confundida. Essa palavra passou a fazer parte do meu vocabulário diário. Cada vez que algo dava errado, um livro rasgado, uma prova minha que misteriosamente sumia antes da entrega, uma mensagem anônima no grupo da escola me chamando de arrogante, Laura dizia que eu estava vendo coisas demais. Ela nunca olhava para Sofia, nunca questionava. Em vez disso, era eu quem ouvia as broncas. Por que você deixa suas coisas à mostra, Ana? Você sabe que Sofia está passando por um momento difícil? Seja mais compreensiva. Compreensiva. Outra palavra que começou a pesar como uma corrente. Enquanto isso, eu continuava correndo atrás do meu sonho. Desde pequena eu queria ser engenheira. Não era só sobre construir pontes ou prédios. Era sobre criar algo que durasse, que fizesse diferença. No colégio, eu me dedicava às aulas de exatas, participava de feiras de ciências e cada conquista me dava um pouco mais de coragem para enfrentar o caos em casa. Mas com Sofia lá, parecia que cada passo meu era um convite para ela me puxar para trás. Uma vez, eu tinha passado semanas trabalhando num projeto para a feira de ciências, um modelo de turbina eólica que eu mesma desenhei. Na véspera da apresentação, encontrei o modelo destruído no quintal, com as páginas quebradas e os fios arrancados. Sofia estava lá fora, mexendo no celular como se nada tivesse acontecido. Quando contei para Laura, ela suspirou, cansada. Ana, você não pode acusar sem provas. E, francamente, você passa tempo demais nesses projetos. Talvez Sofia só queira sua atenção. Atenção? Eu não sabia mais o que isso significava. Tudo o que eu fazia parecia provocar Sofia. E tudo o que ela fazia era perdoado. Eu comecei a me calar, a esconder minhas vitórias. Quando recebi o prêmio de melhor aluna do ano, guardei a medalha na divisa, sem contar para ninguém. Quando passei no vestibular para engenharia em uma das melhores universidades do país, escrevi a notícia num caderno escondido, com medo de que Sofia ou Laura transformassem minha alegria em mais um problema. Mas mesmo assim, o peso não diminuía.
Eu sentia que estava desaparecendo dentro da minha própria casa. Os anos passaram e Sofia continuou sendo um furacão. Ela não parava. Bilhetes meus sumiam, objetos quebravam e as provocações se tornavam mais ousadas. Uma vez, encontrei meu laptop com a tela craquelada e Laura disse que eu devia ter cuidado melhor. Outra vez, Sofia espalhou um boato na escola de que eu tinha colado numa prova, e passei semanas tentando provar que era mentira. Cada incidente era pequeno o suficiente para Laura dizer que era exagero meu, mas juntos eles formavam uma muralha que me esmagava. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava realmente exagerando? Será que era minha culpa? Então veio o dia que mudou tudo. Eu tinha acabado de receber a carta de aceitação para a universidade, um curso de engenharia em Florianópolis. Era o meu passaporte para uma nova vida, uma chance de deixar aquela casa onde eu me sentia uma intrusa. Mas naquela mesma noite, Laura me chamou para a sala. Sofia estava lá, sentada no canto, com aquele olhar que eu nunca conseguia decifrar. Ana, você vai para Florianópolis, mas não vai sozinha. Sofia vai com você. Ela precisa de um recomeço, e você é a pessoa certa para ajudá-la. Meu coração parou. Levar Sofia? Para minha nova vida, o meu espaço, o meu sonho. Eu olhei para ela esperando algum sinal de que era uma brincadeira, mas Laura estava séria. Sofia, por outro lado, tinha um brilho nos olhos que eu conhecia bem, o mesmo que aparecia antes de algo meu ser destruído. Eu sabia que, se dissesse sim, tudo o que eu tinha lutado para construir desmoronaria. Mas dizer não significava enfrentar algo que eu nunca tinha tido coragem de fazer. Desafiar Laura, desafiar aquela família que me fazia sentir tão pequena. Dizer não para Laura nunca foi algo que eu soube fazer. Não porque eu não quisesse, mas porque de alguma forma ela sempre conseguia transformar minhas palavras em culpa. Naquela noite, com Sofia me encarando do canto da sala, senti o peso do olhar delas como se fosse uma corda apertando meu peito. Ana, você é a pessoa certa para ajudar Sofia. Laura repetiu, como se fosse um fato inquestionável. Ela precisa de você. É uma chance para vocês se aproximarem. Aproximarem. A palavra soava tão distante da realidade que quase ri, mas o nó na minha garganta engoliu qualquer som. Eu queria gritar que Sofia não precisava de mim. Ela precisava de ajuda de verdade, de alguém que entendesse o que havia por trás daqueles olhos que pareciam sempre calcular o próximo golpe. Mas em vez disso, murmurei, eu não sei se consigo, mãe. A universidade vai ser puxada, eu vou precisar me concentrar. Laura franziu a testa e o silêncio que veio depois foi pior do que qualquer bronca. Você tá sendo egoísta, Ana. Depois de tudo que fiz por você, é assim que retribui. Sofia não disse nada, só cruzou os braços, mas juro que vi um canto da boca dela se curvar, como se ela soubesse que estava ganhando mais uma batalha. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Laura não falava diretamente sobre o assunto, mas deixava recados sutis. Suspiros altos enquanto lavava a louça, comentários sobre como família é sacrifício, olhares que me faziam sentir como se eu estivesse traindo todo mundo. Sofia, por outro lado, parecia aproveitar a atenção. Ela começou a invadir ainda mais meu espaço. Meus cadernos, que eu agora guardava trancados numa gaveta, apareceu com páginas rasgadas novamente. Meu uniforme do colégio que eu tinha deixado pronto para a formatura foi encontrado na lavanderia, manchado de tinta. Quando confrontei Sofia, ela apenas deu os ombros. Não fui eu, disse, com aquela voz calma que me fazia duvidar da minha própria sanidade. Laura, como sempre, estava lá para apagar o fogo com gasolina. Ana, você precisa parar de culpar Sofia por tudo. Ela tá tentando se adaptar. Adaptar. Eu não aguentava mais essa palavra. Enquanto Laura via Sofia como uma vítima precisando de cuidado, eu via uma sombra que parecia determinada a apagar tudo o que eu era. Mas o pior não era o que Sofia fazia, era como Laura transformava cada incidente em uma falha minha. Se você fosse menos obcecada com seus estudos, talvez Sofia se sentisse mais incluída. Se você compartilhasse mais, talvez ela não se sentisse tão deslocada. Cada frase era um corte, e eu comecei a me perguntar se realmente eu era o problema. Talvez, se eu fosse menos eu, as coisas em casa seriam diferentes. Enquanto isso, a data da minha mudança para Florianópolis se aproximava. Eu tinha conquistado uma vaga numa das melhores universidades do país para estudar engenharia, um sonho que parecia cada vez mais frágil sob o peso de casa. Eu passava noites imaginando como seria morar sozinha, longe daquelas paredes onde cada canto guardava uma lembrança de algo quebrado, literal ou figurativamente. Mas a ideia de levar Sofia comigo era como carregar uma bomba relógio. Eu sabia que, se ela fosse, os meus dias seriam uma extensão do que eu já vivia, objetos destruídos, provocações veladas e a constante sensação de que eu precisava me diminuir para sobreviver. Decidi tentar conversar com Laura mais uma vez. Escolhi um momento em que Sofia não estava em casa, esperando que, sem ela por perto, minha mãe pudesse me ouvir de verdade. Sentei na mesa da cozinha, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Mãe, eu não posso levar a Sofia comigo.
Comecei, tentando manter a voz firme. Eu trabalhei tanto para chegar até aqui, não é justo que eu tenha que abrir mão disso. Laura parou de cortar os legumes que estava preparando para o jantar e me olhou com uma expressão que misturava decepção e cansaço. Ana, você não entende o que é família, não é? Sofia precisa de uma chance. Você já tem tudo. Notas, prêmios, um futuro. Ela não tem nada. Você quer que ela volte para o abrigo? Essas palavras foram um soco. Voltar para o abrigo. Laura sabia exatamente como usar a culpa para me calar. Eu queria dizer que Sofia não era minha responsabilidade, que eu também estava lutando para não afundar. Mas as palavras não vinham. Em vez disso, sentia as lágrimas queimando nos olhos e tudo que eu consegui fazer foi me levantar e ir para o meu quarto. Tranquei a porta, algo que tinha virado hábito, e me joguei na cama, olhando para o teto. Foi aí que percebi que se eu não fizesse algo, aquela casa, aquela família ia me engolir inteira. Os dias seguintes foram uma batalha interna. Parte de mim queria ceder, como sempre fiz. Seria mais fácil, não é? Dizer sim, levar Sofia, fingir que eu podia lidar com ela. Mas outra parte, uma que eu nem sabia que ainda existia, estava começando a se rebelar. Eu comecei a planejar em segredo. Pesquisei apartamentos pequenos em Florianópolis, calculei meu orçamento com a bolsa da universidade, fiz listas do que precisava levar. Cada passo era um fio de esperança, mas também um lembrete do que estava em jogo. Eu sabia que dizer não para Laura seria como declarar guerra. E Sofia, bem, Sofia nunca deixava nada passar sem uma resposta. Então veio a formatura do colégio. Era para ser um momento de celebração, o fechamento de um ciclo que eu tinha conquistado com tanto esforço. Eu estava tão orgulhosa, vestindo a beca, imaginando como seria contar para os meus professores que tinha passado para engenharia. Mas na noite anterior, Sofia fez questão de deixar sua marca. Meu discurso, que eu tinha escrito para a cerimônia como oradora da turma, desapareceu do meu computador. Passei horas procurando, refazendo trechos de memória, enquanto Laura dizia que eu devia ter salvo melhor. No dia da formatura, enquanto eu subia ao palco, vi Sofia na plateia, com aquele mesmo meio sorriso. E pela primeira vez, senti algo além de ferro ou raiva. Senti uma fisca de determinação. Eu não ia deixar ela, nem a Laura roubarem mais nada de mim. Mas a verdadeira prova veio logo depois. Laura marcou uma reunião de família para discutir minha mudança. Eu sabia o que isso significava. Mais pressão, mais culpa, mais razões para eu ceder. Sentei no sofá, com as mãos apertadas no colo, enquanto Laura começava a falar sobre como Sofia estava animada para ir comigo. Sofia, sentada ao lado dela, não dizia nada, mas seus olhos estavam fixos em mim, como se estivesse esperando minha próxima jogada. Eu respirei fundo, sentindo o peso de anos de silêncios e concessões, e disse: eu não vou levar Sofia. Eu vou sozinha. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Laura piscou, como se não acreditasse no que tinha ouvido. Sofia inclinou a cabeça e pela primeira vez vi algo novo no rosto dela. Não era raiva, nem satisfação, mas algo que eu não conseguia nomear. Laura se levantou, com a voz tremendo de uma raiva que eu raramente via. Você está sendo ingrata, Ana. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você trata sua irmã? Ela continuou, as palavras saindo como uma enxurrada, mas eu mal ouvia. Minha cabeça estava em outro lugar, imaginando Florianópolis, meu apartamento, minhas aulas. E pela primeira vez, eu senti que talvez, só talvez, eu pudesse escolher a mim mesma. O som da voz de Laura ainda ecoava na minha cabeça, como um trovão que não para de reverberar. Ingrata! A palavra parecia se agarrar a mim, tentando me puxar de volta para aquele lugar onde eu sempre cedia, onde eu sempre me calava. Mas pela primeira vez, eu senti algo diferente. Era como se uma porta dentro de mim que eu nem sabia que existia tivesse começado a se abrir. Eu tinha dito não. Não com a voz trêmula de sempre, mas com uma firmeza que me surpreendeu. Só que dizer não era só o começo. Era como acender um fósforo numa casa cheia de gasolina. Laura não aceitou minha recusa. Nos dias que se seguiram, a casa virou um campo de batalha silencioso. Ela não gritava, não fazia cenas. Em vez disso, usava aquele tom baixo e cortante, o tipo que corta mais fundo do que qualquer berro. Eu esperava mais de você, Ana, ela dizia enquanto passava o pano na mesa da cozinha, sem me olhar nos olhos. Ou então, durante o jantar, jogava comentários soltos. Algumas pessoas têm tudo e ainda assim escolhem ser egoístas. Sofia, sentada à mesa, comia em silêncio, mas eu podia sentir o peso do olhar dela, como se estivesse esperando o momento em que eu ia desmoronar. E Sofia, ela parecia ter entendido que o jogo tinha mudado. Não era mais só sobre rasgar meus cadernos ou quebrar minhas coisas. Ela começou a ser mais ousada, mais direta. Uma noite, enquanto eu arrumava minha mala para a mudança, encontrei uma carta que eu tinha escrito para mim mesma no começo do ano. Uma daquelas coisas bobas onde eu listava meus sonhos. Terminar o colégio, entrar na universidade, construir algo que fizesse um mundo um pouco melhor.
A carta estava rasgada em pedaços, espalhada pelo chão do meu quarto. Ao lado, um bilhete escrito à mão. Boa sorte sendo perfeita. Não precisava de assinatura para saber quem era. Quando mostrei para Laura, ela apenas suspirou. Ana, você guarda essas coisas em qualquer lugar. Talvez seja hora de parar de provocar a Sofia com suas conquistas. Provocar. Essa palavra me atingiu como um tapa. Como se minha existência, meu esforço, fosse uma afronta. Eu queria gritar, perguntar como era possível que tudo sempre voltasse para mim, como se eu fosse a responsável pelo que Sofia fazia. Mas em vez disso, guardei o bilhete rasgado numa caixa, junto com todas as outras coisas que eu escondia para não dar mais munição para Laura. Cada pedaço de papel, cada objeto quebrado era uma prova de que eu não estava imaginando coisas, mesmo que às vezes eu duvidasse de mim mesma. Enquanto isso, a data da minha mudança para Florianópolis se aproximava, e com ela, a pressão de Laura só aumentava. Ela começou a me ligar no meio do dia, deixando mensagens longas sobre como a Sofia estava frágil e precisava de mim. Você não entende o que ela passou, Ana. Você tem uma vida tão boa, tão fácil. Não custa ajudar. Fácil. Eu quase ria ao ouvir isso. Fácil era acordar todo dia sabendo que algo meu poderia desaparecer. Fácil era engolir a raiva e o medo para não piorar as coisas. Fácil era sonhar com um futuro enquanto tentava não me afogar no presente. Mas Laura não parava. Ela começou a envolver outras pessoas. Minha tia, que raramente aparecia, ligou para dizer que eu deveria pensar na família. Um dos meus professores, que sempre me apoiou, perguntou, hesitante, se era verdade que eu estava abandonando Sofia. Eu não sabia como Laura tinha chegado até ele, mas o fato de ela estar espalhando essa narrativa me fez perceber o quanto ela estava disposta a ir longe para me fazer ceder. E Sofia, claro, não perdia a chance de jogar lenha no fogo. Certa vez, no colégio, ouvi colegas cochichando sobre como eu era fria por não querer ajudar a minha irmã adotiva. Quando perguntei quem tinha dito isso, ninguém assumiu, mas vi Sofia do outro lado do pátio com aquele mesmo meio sorriso que parecia dizer, eu sei que você sabe. Eu estava exausta. Cada dia era uma luta para manter o foco nos meus planos. Eu passava horas trancada no meu quarto, revisando listas de coisas para levar para Florianópolis, checando e-mails da universidade, tentando me agarrar à ideia de que em breve eu estaria livre. Mas mesmo nesses momentos a dúvida me corroía. E se Laura tivesse certa? E se eu realmente fosse egoísta por querer ir sozinha? E se Sofia realmente precisasse de mim? Essas perguntas giravam na minha cabeça como um carrossel que eu não conseguia parar. Foi quando eu conheci a Júlia. Ela era uma colega do cursinho pré-vestibular, alguém com quem eu trocava poucas palavras, mas que sempre parecia perceber quando eu estava carregando o mundo nas costas. Um dia, depois da aula, ela me viu sentada sozinha no ponto de ônibus, com os olhos vermelhos de tanto segurar o choro. Júlia, você tá bem? Ela perguntou, sentando ao meu lado. Eu não queria falar, mas algo na voz dela, tão calma, tão sem julgamento, fez as palavras saírem. Contei tudo. Sofia, Laura, a pressão, o medo de perder meu sonho. Júlia ouviu em silêncio e quando eu terminei, ela disse algo que mudou tudo. Você não precisa carregar a responsabilidade de todo mundo. Sua vida é sua. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Essas palavras foram um raio de luz num quarto escuro. Pela primeira vez, alguém me disse que eu tinha o direito de escolher a mim mesma. Júlia se tornou minha âncora. Nos dias seguintes, começamos a conversar mais e ela me ajudou a organizar meus planos para a mudança. Ela até ofereceu que eu ficasse no apartamento dela em Florianópolis por umas semanas, enquanto eu encontrava um lugar próprio. Você não tá sozinha, Ana, ela disse. E eu senti um alívio que não sabia que era possível. Mas em casa, as coisas só pioravam. Laura começou a intensificar chantagens emocionais. Uma noite, ela deixou um bilhete na minha porta. Se você for sem a Sofia, não sei se consigo lidar com a culpa de te ver tão distante. Era mais uma tentativa de me fazer sentir que a felicidade dela dependia de mim. E Sofia, por sua vez, parecia estar testando até onde podia ir. Na semana antes da minha mudança, ela apareceu no meu quarto enquanto eu arrumava minhas coisas. Então você realmente vai me deixar para trás, né? Ela disse com um tom que misturava sarcasmo e algo que eu não conseguia identificar. Acha que vai ser feliz lá sozinha, com seus livros e suas conquistas? Eu não respondi. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque pela primeira vez eu senti que não precisava me justificar. A data da mudança estava marcada e eu sabia que o confronto final estava chegando. Laura já tinha avisado que queria conversar de novo antes que eu fosse. Eu podia sentir que ela estava planejando algo maior, algo para me fazer ceder de uma vez por todas. E Sofia, Sofia nunca ficava quieta quando o jogo estava em aberto. Na noite anterior a tal conversa, encontrei minha mala, que eu tinha deixado pronta no canto do quarto, aberta, com várias de minhas coisas espalhadas pelo chão. No meio delas, um bilhete. Você não vai escapar tão fácil. Meu coração disparou, mas dessa vez não era só medo. Era raiva.
Raiva de ter passado anos me diminuindo. Raiva de ter deixado elas me convencerem de que eu era o problema. Eu sabia que a próxima conversa com Laura não seria só uma conversa, seria um momento em que eu teria que escolher de uma vez por todas: ceder, como sempre fiz, ou lutar por mim mesma, mesmo que isso significasse enfrentar as duas. O ar na casa parecia mais pesado do que nunca na manhã da tal conversa que Laura tinha marcado. Eu acordei com o estômago embrulhado, como se soubesse que o dia ia ser um divisor de águas. Enquanto arrumava a cama, meus olhos caíram na mala no canto do quarto, ainda bagunçada pelo que Sofia tinha feito na noite anterior. O bilhete, "Você não vai escapar tão fácil", estava guardado na minha gaveta, junto com todos os outros pedaços de papel que eu colecionava como prova de que não estava louca. Cada um daqueles pedaços era um lembrete de que eu precisava me segurar firme, porque se cedesse agora, tudo o que eu tinha lutado para construir desmoronaria. Laura estava na sala quando desci, sentada no sofá com uma xícara de café que ela segurava com força demais. Sofia estava lá também, encostada na parede, mexendo no celular com uma calma que me deixava nervosa. "Senta, Ana", Laura disse, com aquele tom que era ao mesmo tempo suave e afiado, como uma faca embrulhada em veludo. Eu sentei, mantendo as mãos no colo para esconder o tremor. "Você teve tempo para pensar", ela começou, sem rodeios. "Sobre Sofia, sobre a família, sobre o que significa ser responsável por alguém além de você mesma." Eu sabia o que vinha a seguir. Era o mesmo discurso de sempre, mas agora com uma urgência que me fazia sentir como se estivesse numa armadilha prestes a fechar. "Eu já disse, mãe", respondi, tentando manter a voz firme. "Eu não posso levar Sofia. Eu vou para Florianópolis para estudar, para construir minha vida. Não é justo que eu tenha que abrir mão disso." Laura inclinou a cabeça, como se eu tivesse dito algo absurdo. "Justo? Ana, você acha que a vida é justa? Sofia não teve as chances que você teve. Ela não teve pais que a apoiaram, que a colocaram em colégios bons, que aplaudiram cada nota alta. Você tem tudo, e ainda assim quer mais." Cada palavra era um peso, e eu sentia aquela velha culpa tentando se infiltrar, mas dessa vez havia algo novo me segurando. Uma raiva que queimava mais forte do que o medo. Sofia, que até então não tinha dito nada, finalmente levantou os olhos do celular. "Você acha que é melhor do que eu, né?" ela disse, com um tom que misturava desafio e desprezo. "Sempre com seus livros, suas conquistas, sua vida perfeita. Mas você não engana ninguém, Ana. Todo mundo sabe que você só quer fugir porque não suporta dividir o holofote." Eu pisquei, surpresa com a ousadia. Era a primeira vez que Sofia falava tão diretamente, e o veneno na voz dela me pegou desprevenida. Mas antes que eu pudesse responder, Laura interveio. "Sofia, calma! Ana, você vê o que está fazendo com ela? Você está machucando sua irmã." Machucando. A palavra era tão absurda que quase me fez rir, mas o que saiu foi um suspiro trêmulo. "Mãe, você não vê o que ela faz comigo? Meus cadernos rasgados, meu laptop quebrado, as coisas que desaparecem. E você, sempre disse que é minha culpa." Minha voz subiu sem que eu percebesse, e pela primeira vez senti as palavras saírem sem filtro. Laura pareceu surpresa, mas só por um segundo. "Ana, você está exagerando de novo. Sofia está tentando se ajustar. Você precisa ser mais paciente." Eu queria gritar, queria jogar na cara dela todos os bilhetes, todas as provas que eu tinha guardado, mas sabia que não adiantaria. Laura nunca via Sofia como eu a via. Para ela, Sofia era uma vítima, e eu era a vilã por querer proteger o que era meu. A conversa terminou sem solução, como eu sabia que terminaria. Laura disse que eu tinha mais uma semana para pensar direito, e Sofia apenas sorriu, como se soubesse que o tempo estava do lado dela. Mas o que veio depois foi pior. Nos dias seguintes, Laura intensificou a campanha para me fazer ceder. Ela começou a ligar para parentes, contando uma versão distorcida da história, que eu estava abandonando Sofia, que eu era ingrata, que eu só pensava em mim. Minha avó, que eu sempre admirei, me mandou uma mensagem dizendo que estava desapontada comigo. Um primo que eu nem via com frequência apareceu em casa dizendo que eu deveria dar uma chance para Sofia. Até meus colegas da escola começaram a me olhar de um jeito diferente, como se eu fosse a pessoa egoísta que Laura dizia que eu era. E eu sabia que Sofia estava por trás disso, espalhando pedaços da narrativa de Laura, distorcendo tudo para me isolar ainda mais. Enquanto isso, Sofia parecia estar em uma missão para tornar minha vida um inferno antes da mudança. Um dia, encontrei meu jaleco da universidade, aquele que eu tinha comprado com tanto orgulho, imaginando o dia em que começaria as aulas de engenharia, rasgado em tiras. O bilhete ao lado dizia: "Não combina com você." Eu chorei pela primeira vez em meses, segurando os pedaços do tecido, sentindo que estava perdendo pedaços de mim mesma. Quando contei para Laura, ela só balançou a cabeça. "Ana, você deixa suas coisas jogadas, e francamente, talvez seja um sinal para você repensar suas escolhas." Eu estava no limite. Cada dia era uma batalha para não me afogar na culpa e na raiva. Mas no meio daquele caos, Júlia continuava sendo minha tábua de salvação.
Ela me ligava quase todos os dias, me lembrando que eu não precisava carregar o peso do mundo. Você não é responsável pela felicidade delas, Ana. Você só precisa cuidar de você. Uma noite ela me convidou para tomar um café, e pela primeira vez em semanas eu senti que podia respirar. Sentada numa cafeteria pequena, com o cheiro de pão assado no ar, contei a ela sobre o jaleco rasgado, sobre a pressão de Laura, sobre o bilhete de Sofia. Júlia ouviu tudo, e quando eu terminei, ela segurou minha mão. Você vai para Florianópolis, sozinha, e vai construir a vida que você merece. Elas não podem te parar. Essas palavras me deram forças, mas também me fizeram perceber o quanto eu ainda tinha medo. Medo de Laura, medo de Sofia, medo de que no fundo eu realmente fosse a pessoa egoísta que elas diziam que eu era. Mas Júlia me ajudou a ver que o medo era só mais uma arma que elas usavam contra mim. Ela me ofereceu um lugar para ficar em Florianópolis, um canto no apartamento dela até eu me estabilizar. Você não tá sozinha, ela repetiu, e eu segurei essas palavras como se fossem uma boia no meio de uma tempestade. Quando voltei para casa, sabia que precisava me preparar para o próximo golpe. Laura estava planejando algo maior. Ela mencionou uma reunião com a família, na véspera da minha mudança, e pelo tom dela eu sabia que não seria só uma conversa. Sofia, por sua vez, parecia estar se divertindo com o caos. Na noite anterior à reunião, encontrei um e-mail da universidade enviado para mim, mas com uma resposta que eu nunca escrevi. Alguém tinha usado minha conta para dizer que eu estava reconsiderando minha matrícula. Meu coração disparou quando vi o remetente da resposta, o mesmo endereço que eu usava, mas com um detalhe. O login tinha sido feito de um dispositivo que não era o meu. Eu não precisava de provas para saber quem era. Eu passei a noite acordada, com o laptop na minha frente, tentando entender até onde Sofia estava disposta a ir. Era mais do que rasgar papéis ou quebrar objetos. Era como se ela quisesse apagar meu futuro antes mesmo que ele começasse. E Laura, com os seus silêncios, com as suas justificativas, era tão culpada quanto. Pela primeira vez, eu senti que não era só sobre proteger meu sonho. Era sobre proteger quem eu era. E enquanto olhava para a mala no canto do quarto, agora arrumada de novo com o que sobrou das minhas coisas, eu sabia que a reunião do dia seguinte seria mais do que uma discussão. Seria um momento em que eu teria que enfrentar não só Laura e Sofia, mas todos os anos de silêncios, culpas e medos que elas tinham construído ao meu redor. A véspera da minha mudança para Florianópolis amanheceu com o silêncio que parecia gritar. Eu sabia que a reunião de família que Laura tinha marcado seria tudo menos uma conversa. Era uma emboscada. Uma última tentativa de me dobrar, de me fazer carregar Sofia como se ela fosse minha responsabilidade eterna. Enquanto arrumava as últimas coisas na mala, senti um peso no peito, mas também uma clareza que não existia antes. Cada bilhete rasgado, cada objeto quebrado, cada palavra de Laura me dizendo que eu era o problema, tudo isso tinha se acumulado, formando uma muralha que eu não podia mais ignorar. Hoje, eu teria que enfrentá-las, e não havia mais espaço para recuar. Laura tinha escolhido a sala de jantar para a reunião, como se quisesse dar um ar de formalidade ao que eu sabia que seria um julgamento. Quando entrei, ela estava sentada à cabeceira da mesa, com uma expressão que misturava decepção e autoridade. Sofia estava ao lado dela, mexendo numa caneta com uma calma que me deixava nervosa. Minha tia Clara, que raramente aparecia, estava lá também, junto com meu primo Daniel, que parecia desconfortável, como se soubesse que não deveria estar ali. Laura começou sem rodeios. Ana, essa é a sua última chance de fazer a coisa certa. Sofia vai com você para Florianópolis. É o que a família espera de você. Eu respirei fundo, sentindo o ar preso na garganta. Mãe, eu já disse, eu não vou levar Sofia. Eu trabalhei anos para chegar até aqui. Não é justo que eu tenha que abrir mão do meu futuro por algo que não escolhi. Minha voz tremia, mas eu mantive os olhos fixos nos dela, recusando-me a desviar. Laura bateu a mão na mesa, um gesto que me fez pular na cadeira. Você não entende o que é família, Ana. Você acha que pode simplesmente ir embora e deixar todo mundo para trás? Sofia precisa de você, e você está sendo egoísta, como sempre. Sofia, que até então estava quieta, soltou uma risada baixa, quase inaudível, mas o suficiente para me fazer olhar para ela. Você ouviu a mamãe, Ana? Ela disse, com aquele tom que parecia sempre esconder algo. Você não pode fugir de mim. Não importa onde você vá, eu sempre vou estar lá. As palavras dela eram como uma ameaça velada, e o sorriso que veio depois me fez sentir um frio na espinha. Minha tia tentou intervir, com uma voz conciliadora. Ana, querida, pense no quanto Sofia já sofreu. Você tem tanto, não custa ajudar. Daniel apenas assentiu, sem olhar para mim. Eu senti a sala encolher, como se as paredes estivessem se fechando. Era exatamente o que Laura queria, me cercar, me fazer sentir que não tinha escolha. Mas dessa vez eu não estava sozinha. As palavras de Júlia ecoavam na minha cabeça. Você não é responsável pela felicidade delas. Eu pensei no jaleco rasgado, no e-mail falso, nos anos em que escondi minhas conquistas para não provocar Sofia. E pela primeira vez, senti que a culpa que sempre me prendeu estava começando a se desfazer. Não, eu disse, com uma firmeza que surpreendeu até a mim. Eu não vou levar Sofia. E não é egoísmo, mãe. É sobrevivência.
Você nunca viu o que ela faz comigo? Os cadernos rasgados, o laptop quebrado, o boato na escola, o e-mail que quase acabou com minha matrícula. E mesmo que visse, diria que é minha culpa. Eu cansei de tentar provar que não sou o problema. Minha voz subiu e eu senti as lágrimas queimando, mas eu não parei. Eu mereço viver minha vida. E se você não consegue ver isso, então talvez o problema não seja comigo. O silêncio que veio depois foi tão pesado que parecia que o ar tinha sido sugado da sala. Laura me encarou com os olhos arregalados, como se eu tivesse cruzado uma linha que ela nunca imaginava que eu cruzaria. Sofia parou de mexer na caneta. E pela primeira vez, vi algo diferente no rosto dela. Não era o sorriso de sempre, nem a raiva, mas algo que eu não conseguia decifrar. Minha tia pigarreou, claramente desconfortável. E Daniel murmurou algo sobre precisar ir embora. Mas Laura não desistiu. Você vai se arrepender disso, Ana. Se você for sozinha, não espere que a gente esteja aqui quando você precisar. Essas palavras foram como um golpe, mas estranhamente não doeram tanto quanto eu esperava. Talvez porque, no fundo, eu já sabesse que Laura usaria qualquer coisa para me controlar. Naquela noite, voltei para o meu quarto e tranquei a porta, como sempre fazia. Mas dessa vez, não era só para me proteger de Sofia, era para me proteger de mim mesma, das dúvidas que ainda tentavam me puxar para trás. Eu sabia que a decisão de ir sozinha para Florianópolis tinha um preço, e ele estava começando a aparecer. Nos dias seguintes, a casa virou um campo minado. Laura parou de falar comigo, exceto por comentários curtos e cortantes sobre responsabilidade e família. Sofia, por sua vez, estava em uma missão para me punir. Na manhã da minha mudança, encontrei minha mala virada de novo, com algumas roupas cortadas e um bilhete que dizia: "Boa viagem, perfeita." Eu não mostrei para Laura. Não adiantava. Em vez disso, guardei o bilhete com os outros, como uma prova para mim mesma de que eu estava fazendo a coisa certa. Júlia foi quem me salvou, mais uma vez. Ela apareceu na porta de casa, com um carro emprestado, pronta para me levar para Florianópolis. Quando Laura viu Júlia, seu rosto endureceu, mas ela não disse nada. Sofia, por outro lado, ficou na varanda, me observando, enquanto eu colocava a mala no porta-malas. "Você acha que vai ser tão fácil assim?" Ela disse, baixo, o suficiente para só eu ouvir. Eu não respondi. Apenas entrei no carro e fechei a porta, sentindo o peso de anos de silêncios e culpas ficando para trás. A viagem para Florianópolis foi longa, mas pela primeira vez em muito tempo eu senti que podia respirar. Júlia dirigia contando histórias engraçadas sobre o cursinho e eu tentava me convencer que estava fazendo a coisa certa. Mas mesmo com a estrada se abrindo à minha frente, eu sabia que Laura e Sofia não iam desistir tão fácil. Quando chegamos no apartamento de Júlia, recebi uma mensagem de Laura. "Você escolheu seu caminho, Ana. Não diga que não avisei." E junto com a mensagem, uma foto minha tirada na formatura, com uma legenda que dizia: "Quando você acha que sabe tudo, mas abandona quem mais precisa de você." A foto estava circulando nas redes sociais, postada por Sofia, com comentários de pessoas que eu nem conhecia, me chamando de fria, egoísta, ingrata. Eu apaguei a mensagem, mas a imagem ficou na minha cabeça. Era mais uma tentativa delas de me puxar para baixo, de me fazer duvidar. Mas sentada no sofá de Júlia, com o som do mar ao longe, eu senti algo novo. Não era só alívio, nem raiva. Era uma faísca de liberdade, pequena, mas forte o suficiente para me fazer querer lutar. Eu sabia que Laura e Sofia não iam parar. Sabia que a foto era só o começo. Mas também sabia que em Florianópolis eu tinha uma chance de construir algo que elas não podiam tocar. O que eu não sabia é que Sofia estava prestes a mudar o jogo de uma forma que eu não poderia prever. Florianópolis parecia um mundo diferente. O som do mar, o cheiro de sal no ar, as ruas cheias de vida, tudo era um lembrete de que eu tinha conseguido. Eu estava ali, no apartamento de Júlia, com a minha mala meio desfeita no canto do quarto de hóspedes, pronta para começar a faculdade de engenharia. Mas mesmo com a brisa entrando pela janela, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo ainda me perseguia. A mensagem de Laura, a foto postada por Sofia, os comentários de estranhos nas redes sociais eram como sombras que eu não podia apagar. Eu sabia que elas não tinham desistido, e no fundo, eu temia o que viria a seguir. Os primeiros dias na cidade foram uma mistura de alívio e tensão. Júlia me levou para conhecer o campus da universidade, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti aquele frio na barriga de empolgação. As salas cheias de quadros brancos, os laboratórios com equipamentos que eu só tinha visto em vídeos, os colegas que falavam com entusiasmo sobre projetos, tudo parecia um sonho que eu finalmente podia tocar. Mas à noite, quando o silêncio tomava conta, eu voltava a sentir o peso. Checava meu celular esperando outra mensagem de Laura, outro golpe de Sofia, e eles vieram, mais cedo do que eu esperava. Uma semana depois da minha chegada, recebi um e-mail da universidade. Era um aviso formal dizendo que a minha matrícula estava em revisão por inconsistências nos documentos enviados. Meu coração parou. Eu sabia que tinha enviado tudo corretamente, cada comprovante, cada formulário, revisado 1000 vezes. Corri para o laptop, abri os arquivos e lá estava.
Um dos documentos, o comprovante de residência, tinha sido alterado. O endereço listado não era o meu, mas de um lugar que eu nunca tinha ouvido falar. Eu não precisei pensar muito para saber quem estava por trás. Sofia. De alguma forma, ela tinha conseguido acessar minha conta de novo, ou talvez Laura tivesse ajudado. Eu não tinha provas, mas o padrão era claro demais. Liguei para a secretaria da universidade tentando manter a voz calma enquanto explicava que era um erro, que eu podia enviar os documentos certos. A atendente foi gentil, mas disse que o caso precisava ser investigado, e isso podia levar semanas. Semanas. Eu senti o chão tremer sob os meus pés. A ideia de perder minha vaga, de voltar para casa, de enfrentar Laura e Sofia como se elas tivessem vencido, era demais. Sentei no sofá de Júlia com o rosto nas mãos, tentando não desmoronar. Júlia, que estava na cozinha, percebeu na hora. Ana, o que aconteceu? Ela perguntou, sentando ao meu lado. Contei tudo, as palavras saindo emboladas entre lágrimas e raiva. Ela ouviu em silêncio. Então ela disse: elas não vão te tirar isso. A gente vai resolver. Você não tá sozinha. Julia me ajudou a organizar tudo. Passamos a noite reunindo cópias dos documentos originais, enviando e-mails para a universidade, marcando uma reunião presencial com o coordenador do curso. Mas enquanto trabalhávamos, meu celular vibrou com outra mensagem. Era de Sofia, direta e fria. Você acha que pode fugir, mas eu sempre te encontro. Junto com a mensagem, havia uma foto minha, tirada à distância, no campus da universidade. Eu não sabia como ela tinha conseguido, mas o recado era claro. Ela queria que eu soubesse que ainda estava no controle. Ou, pelo menos, que achava que estava. Eu passei dias olhando por cima do ombro, esperando ver Sofia em algum canto, esperando outro golpe. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim estava mudando. Cada e-mail que eu enviava para a universidade, cada conversa com Julia, cada passo que eu dava para proteger meu futuro, tudo isso estava me tornando mais forte. Eu comecei a perceber que, mesmo com medo, eu não era mais a Ana que se escondia, que guardava bilhetes rasgados para provar que não estava louca. Eu estava lutando, e isso fazia toda a diferença. Então, uma tarde, enquanto eu voltava da universidade, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Sofia. Sua voz estava diferente, mais baixa, menos afiada. Ana, a gente precisa conversar, ela disse. Não é o que você pensa. Eu sei que fiz coisas horríveis, mas tem algo que você precisa saber. Eu quase desliguei, mas algo no tom dela me fez hesitar. Ela pediu para me encontrar numa cafeteria em Florianópolis, dizendo que estaria na cidade por um dia. Por favor, ela disse, e era a primeira vez que eu ouvia essa palavra sair da boca dela. Eu não sabia se acreditava. Parte de mim achava que era outra armadilha, mais um jeito de ela me puxar para baixo. Mas outra parte, talvez a que ainda se lembrava de como Sofia era quando chegou, com 15 anos e uma mochila velha, queria ouvir. Contei para Julia, que me olhou com preocupação. Se você for, eu vou com você, ela disse. Não confio nela. Mas eu sabia que eu precisava fazer isso sozinha. Não porque confiava em Sofia, mas porque, de alguma forma, eu precisava enfrentar isso para fechar aquele ciclo. Na manhã do encontro, cheguei na cafeteria antes da hora. Era um lugar pequeno, com mesas de madeira e um cheiro de café fresco que deveria ser reconfortante, mas só me deixava mais nervosa. Quando Sofia entrou, eu quase não a reconheci. Ela parecia diferente, não no jeito de vestir, mas no olhar. Não havia aquele brilho de desafio, aquela certeza de quem sempre sabe o próximo passo. Ela sentou na minha frente, segurando um caderno velho nas mãos. Eu sei que você me odeia, ela começou, sem rodeios. E você tem todo o direito. Mas eu preciso te contar uma coisa. Ela deslizou o caderno pela mesa. Leia isso. É tudo o que eu fiz e por quê. Eu hesitei, com medo de abrir e encontrar mais uma provocação, mais um bilhete cruel. Mas quando comecei a folhear, vi páginas e mais páginas escritas à mão, com datas, descrições, confissões. Sofia tinha documentado tudo, os cadernos rasgados, o troféu quebrado, o veneno no suco, o e-mail falso. E ao lado de cada ato uma explicação. Não eram justificativas, mas um relato cru de como ela se sentia. A raiva de ser a nova na família, o medo de ser abandonada de novo, a inveja do que ela via como a minha vida perfeita. E no meio disso tudo, uma revelação que me fez parar. Laura a incentivava. Não diretamente, mas com palavras, com silêncios, com sugestões de que, se Sofia me desafiasse, eu aprenderia a ser menos egoísta. Eu senti o mundo girar. Laura, minha mãe, a pessoa que deveria me proteger, estava por trás de tudo, usando Sofia como uma arma para me manter no lugar. Sofia continuou, com a voz tremendo. Eu comecei a fazer terapia, Ana, de verdade dessa vez, e percebi que
Eu não quero mais ser assim. Eu fiz coisas horríveis, mas não sou só isso. E você não merece o que eu fiz. Ela parou como se estivesse esperando que eu dissesse algo, mas eu não conseguia. Minha cabeça estava em Laura, em como ela tinha manipulado nós duas, em como eu tinha passado anos me culpando por algo que nunca foi minha culpa. Antes que eu pudesse responder, Sofia empurrou o caderno mais para perto. Guarde isso, ela disse. É a minha maneira de tentar consertar as coisas. Mas tem mais. Laura ainda não terminou. Ela tá planejando algo, Ana. Algo para te fazer voltar. Ela olhou para mim e, pela primeira vez, vi algo que parecia arrependimento. Eu não quero fazer parte disso mais, mas você precisa estar pronta. Eu saí da cafeteria com o caderno na mão, sentindo um misto de alívio e medo. Sofia tinha mudado, ou pelo menos estava tentando. Mas Laura era a verdadeira sombra que eu precisava enfrentar. E pelo que Sofia disse, ela estava vindo com tudo. O caderno de Sofia pesava nas minhas mãos enquanto eu voltava para o apartamento de Julia. Cada página era uma prova do que eu tinha vivido, mas também um espelho do que Sofia carregava. Raiva, medo, inveja, tudo manipulado por Laura de uma forma que eu nunca tinha imaginado. As palavras de Sofia na cafeteria ecoavam na minha cabeça. Laura ainda não terminou, ela está planejando algo. Eu sabia que precisava me preparar, mas, pela primeira vez, não era só medo que eu sentia. Era uma determinação que crescia a cada passo, uma certeza de que, não importa o que viesse, eu não ia mais me deixar apagar. Os dias seguintes foram uma mistura de vigilância e ação. Eu continuava resolvendo o problema da matrícula na universidade, enviando documentos, marcando reuniões, garantindo que minha vaga em engenharia estivesse segura. Julia estava ao meu lado em cada passo, me ajudando a organizar papéis, me lembrando de respirar quando a ansiedade batia. Mas mesmo com o apoio dela, eu sabia que Laura estava tramando algo. As mensagens dela tinham parado, o que era pior do que as ameaças de antes. O silêncio de Laura nunca era só silêncio, era a calmaria antes da tempestade. E a tempestade veio. Uma semana depois do encontro com Sofia, recebi um e-mail da universidade, mas dessa vez não era sobre a matrícula. Era um convite para uma reunião com o comitê disciplinar, alegando que tinham recebido uma denúncia anônima sobre comportamento inadequado meu durante o processo de admissão. A denúncia dizia que eu tinha falsificado documentos e mentido sobre minha situação financeira para conseguir a bolsa. Meu coração disparou. Eu sabia exatamente quem estava por trás disso, Laura. Ela tinha ido além do que eu imaginava, usando contatos que eu nem sabia que ela tinha para tentar destruir o que eu estava construindo. Eu passei a noite acordada com o caderno de Sofia aberto na minha frente, lendo e relendo as confissões dela. Era como se cada palavra me desse forças para enfrentar o que vinha pela frente. No dia seguinte, liguei para Sofia. Você sabia disso? Perguntei com a voz firme, mas sem acusação. Ela hesitou antes de responder. Eu não sabia dos detalhes, Ana, mas ouvi Laura falando com alguém por telefone. Ela disse que ia garantir que você aprendesse uma lição. Eu juro, eu não fiz parte disso. Havia um tom de desespero na voz dela, como se ela precisasse que eu acreditasse. E, pela primeira vez, eu acreditei. Não porque confiava plenamente, mas porque vi que Sofia estava tentando, mesmo que aos tropeços, ser diferente. Com a ajuda de Julia, preparei uma defesa para a reunião com o comitê. Reuni todos os documentos originais, e-mails, comprovantes, tudo o que provava que a denúncia era falsa. Mas o que realmente mudou o jogo foi Sofia. Ela me ligou na véspera da reunião, dizendo que queria ajudar. Eu sei que não mereço sua confiança, Ana, mas Laura guardou coisas, e-mails, mensagens, até uma gravação onde ela fala sobre como queria te colocar no seu lugar. Eu posso te mandar tudo. Eu hesitei, ainda com medo de que fosse uma armadilha, mas aceitei. Quando abri os arquivos que ela enviou, meu estômago revirou. Lá estavam as provas, mensagens de Laura para um conhecido na universidade, pedindo que ele investigasse minha matrícula, e uma gravação onde ela dizia com todas as palavras que eu precisava aprender a priorizar a família. Eu levei tudo para a reunião. O comitê ouviu minha defesa, analisou os documentos, e no final, a denúncia foi arquivada. Minha vaga estava segura. Quando saí da sala, senti o alívio me inundar, mas também uma raiva que não podia ignorar. Laura tinha ido longe demais, e eu sabia que, se não a enfrentasse de uma vez por todas, ela nunca pararia. Foi aí que decidi marcar um último encontro. Não com Sofia, mas com Laura. Eu escolhi uma cafeteria em Florianópolis, o mesmo lugar onde tinha encontrado Sofia, porque parecia o lugar certo para fechar aquele ciclo. Laura chegou sozinha, com o mesmo olhar de decepção que eu conhecia tão bem. Então você conseguiu o que queria, disse ela, sentando na minha frente. Sua vaga, sua vida nova, tudo sem pensar em ninguém.
Eu respirei fundo, segurando o caderno de Sofia que eu tinha trazido como um lembrete do que eu tinha superado. Não, mãe, respondi. Eu consegui o que mereço. E você precisa entender que eu não sou responsável pela felicidade de ninguém, nem da sua, nem da Sofia. Você passou anos me fazendo acreditar que eu era o problema, mas agora eu sei que não sou. Eu pus o caderno na mesa e empurrei para ela. Leia isso, disse. É o que Sofia escreveu, sobre tudo o que ela fez e sobre como você a incentivou. Você usou ela para me controlar, para me fazer sentir pequena, mas acabou. Laura pegou o caderno, mas não abriu. Seus olhos brilharam com algo que parecia lágrimas, mas ela não disse nada. Eu continuei. Eu não te odeio, mãe, mas eu não vou mais deixar você me manipular. Se você quiser fazer parte da minha vida, precisa me respeitar. Caso contrário, eu sigo sem você. Ela ficou em silêncio, e pela primeira vez, eu vi algo se quebrar naquele olhar de autoridade. Não sei se era arrependimento ou só surpresa, mas eu não esperei para descobrir. Levantei, deixei o caderno com ela e saí da cafeteria. O ar lá fora parecia mais leve, como se eu tivesse finalmente soltado um peso que carregava há anos. Nos meses que se seguiram, minha vida começou a tomar forma. Eu me mudei para um apartamento pequeno perto da universidade, comecei as aulas de engenharia, fiz amigos que me viam pelo que eu era, não pelo que Laura ou Sofia diziam que eu deveria ser. Sofia me mandou uma carta, semanas depois, dizendo que tinha se mudado para uma república terapêutica, onde estava aprendendo a lidar com seus próprios fantasmas. Ela incluiu um cheque, dinheiro que ela disse ser do fundo que Laura tinha separado para sua terapia. Uma reparação, ela escreveu, pelo que tinha feito. Eu não aceitei o dinheiro, mas guardei a carta, junto com os bilhetes antigos, como um lembrete de que até as pessoas mais quebradas podem tentar mudar. Laura, por sua vez, me enviou um e-mail meses depois. Era curto, formal, um pedido de desculpas que parecia mais um reconhecimento do que uma promessa. Eu não respondi, mas guardei a mensagem, não porque eu precisava perdoá-la, mas porque era uma prova de que eu tinha escolhido me salvar. Minha vida em Florianópolis não era perfeita. Havia dias difíceis, provas exaustivas, momentos de solidão. Mas pela primeira vez, eu sentia que estava vivendo para mim mesma, não para apagar as sombras dos outros. E enquanto eu caminhava pelo campus, com o caderno de anotações novo na mochila e o som do mar ao fundo, eu sabia que tinha encontrado algo que ninguém podia tirar de mim, minha própria voz. Quero saber de vocês. Já passaram por algo assim, onde precisaram lutar para se colocar em primeiro lugar? Deixem suas histórias nos comentários e me contem de onde estão assistindo. Sua voz importa e eu quero ouvir.